comprou para mim, com tua vida abundante, vivo para seu louvor. Plenitude de alegria, adorarei. Enquanto eu existir, adorarei. Nosso sangue precioso me comprou para mim, com sua vida abundante, vivo para o seu louvor, e sarou minhas feridas, fez entrar em vida, plenitude de alegria. Inundou o meu viver, adorarei. Rocopochero modoricamarabaha, ropiquiandra badarabaha, baixaia, decrachame de corte de possurinada. Enquanto eu existir, e fôlego houver em mim, alabagachara magadapu ramanaria blequinha exutumai, ramadagasobe cantara baixana rahas, no pecandara bachecla venero pouco pelo bom. Fôlego houver em mim, eu adorarei.
Oh, glória. Amém, 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 amém. Shalom, shalom. Deus abençoe a sua vida, queridos, querida. Tempo maravilhoso que teremos agora. Hoje é um dia especial, porque foi no dia de hoje, há cerca de 2000 anos atrás, que o Espírito Santo desceu sobre a humanidade, sobre a igreja. Hoje é, literalmente, no calendário bíblico, Shavuot, o dia de Pentecostes, que também foi o dia que Moisés recebeu a Torá, a palavra. Então, hoje é um dia muito abençoado, é um portal que está aberto. Eu terei um culto online com os meus discípulos que estão debaixo da minha cobertura. Se você não está debaixo de cobertura, procure. É bom, vale a pena ter um mentor, vale a pena ter alguém que ora por você, alguém que te chama de filho, que ministra sobre a tua vida. Se você não tem uma cobertura espiritual, me procure, tá? Vamos ver se você está alinhado para esse propósito. Agora, essa reunião nossa será mais tarde, às 20 horas, porque agora, 18 horas, nós teremos esse momento maravilhoso de live, onde nós vamos continuar falando de armadura de Deus, mas entrando na questão de adoração. E vamos falar da flecha, vamos falar de muitas coisas aqui, ricas. Ontem foi demais, né, gente? Quem assistiu a live de ontem, comenta aí, por favor. Como é que foi para você assistir a live de ontem? Abençoou tua vida? Você entendeu? Comenta, gente, pelo amor de Deus. Como foi para você a live de ontem? Comenta aí. Onde nós falamos sobre a armadura de Deus, do jeito real dela, a forma real dela. Apóstolo, eu não assisti, mas eu quero assistir. Está no YouTube, Apóstolo Ricardo Ribeiro. Canal do YouTube, Apóstolo Ricardo Ribeiro. Tá bom, gente? Então eu vou disparar aqui, porque daqui a pouco nós temos a celebração de Pentecostes. Ó, foi maravilhoso, foi uma bênção. Legal, gente. Então convida alguém, manda um aviãozinho para alguém, tá? Eu vou começar aqui já com Gênesis, capítulo... Começar com Gênesis, capítulo 4. Gente, é só olhar uma coisinha aqui rapidinho que eu achei interessante na minha Bíblia. Enquanto vai chegando gente aí. Tá, pronto. Vou começar com Bereshit, capítulo 4. Bereshit significa Gênesis, na verdade significa no princípio. Então, em Gênesis 4, versículo 17, vai dizer aqui: Caim teve uma relação sexual com sua mulher, que engravidou, deu à luz a Enoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. De Enoque nasceu Irade, que foi o pai de Mehujael. Mehujael foi o pai de Metusalém. E Metusalém gerou Lameque. Não, a contagem, eu estou na Bíblia hebraica. Achei aqui. Versículo 21. Atenção. Gênesis 4, 21. O nome de seu irmão era Jubal. E ele foi o descendente de todos os que tocam flauta. Tocam flauta. O primeiro instrumento que vai aparecer na Bíblia aqui é a flauta. Já em Gênesis capítulo 4. Quando Caim mata Abel, Caim ele é amaldiçoado e ele é expulso para bem longe do jardim. E Caim, ele vai se tornar o patriarca dos músicos. A Bíblia diz que ele é o pai daqueles que tocam flauta. A questão é que o instrumento sempre foi usado
para adoração. E se Caim não conhecia Deus, se ele estava desviado do caminho de Deus, se Caim estava, aliás, se Jubal, descendente de Caim, se Jubal, descendente de Caim, estava desviado da presença de Deus e se tornou o pai dos flautistas, o patriarca dos músicos, a quem ele adorava? Então nós vamos perceber que a adoração com instrumentos, ela tem origens complexas, né? Ou é Jubal, que foi esse descendente de Caim, numa época que ninguém invocava a Deus. Presta atenção, gente, essa partezinha é difícil de explicar. Aqui nós estamos falando de Gênesis 4. Somente em Gênesis 7 vai dizer que Deus passou a ser invocado. Então, se não era Deus que era invocado, quem estava sendo invocado? Havia um povo que tocava instrumentos, havia um povo que tocava flautas. Possivelmente a flauta que a Bíblia está dizendo é essa aqui, ó. Uma flauta. Não é essa flauta que a gente tem hoje da escola, não, né? Então imagina uma geração que tocava flauta, tocava cornetas, tocava chofar, para venerar a demônios, para adorar a demônios. Era necessário que alguém resgatasse no mundo espiritual o direito da adoração através dos instrumentos. A adoração através dos instrumentos estava na mão de demônios. Então nós vamos ver lá em 1 Crônicas, é arriscado ler na Bíblia hebraica sem me preparar antes, porque às vezes o contexto fica tão difícil de explicar. Então vou abrir na Bíblia aqui do computador, do iPad. 1 Crônicas 25. Você vai ver aqui sobre o resgatador do louvor. O resgatador da adoração. E Davi, juntamente com os capitães do exército, em algumas traduções fala de príncipes, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Gedutum para profetizarem com harpas. Olha só, gente. Se você toca um instrumento para Deus, você tem que entender que você deve usar esse instrumento como arma profética. Davi tirou isso das mãos do diabo. Ele traz para nós, para o povo de Deus. Davi, ele traz um grupo específico para profetizar com harpa, profetizar com instrumentos, profetizar com símbolos, com saltérios. Tá? Profetas do instrumento. Você sabia que existem pessoas que conseguem entrar no nível de profetizar através da bateria? Mas não é meninice não, gente. Estou falando coisa séria. Você sabia? Eu já profetizei muito no violão. Nos meus bons tempos, às vezes eu pegava o violão, só de eu dar uma nota, as pessoas sentiam a glória de Deus. Ouviam Deus falar. Porque são profetas do instrumento. Né? É um alto nível de adoração quando você entende que o seu instrumento musical faz parte da tua armadura espiritual. Opa! O instrumento faz parte da armadura. Então alguns usam espadas, outros usam escudos, outros usam lanças, outros usam flechas, outros usam arcos, outros usam guitarras, outros usam bateria. Porque Deus vai colocar os instrumentos na mão dos adoradores como uma arma. Você vai aprender isso aqui hoje. Você vai aprender o quão profundo é.
Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender o seguinte: adoração é questão de guerra. Eu tenho falado isso. Para com esse negócio de adoração, são canções. Chega na igreja, Deus, queremos te adorar, porque tua presença. Deus nem olha para isso. Porque não tem a ver com as palavras que você canta, tem a ver com as frequências que você manipula, tem a ver com os portais que você provoca, tem a ver com a maneira que você lida com tudo aquilo. A adoração precisa ser violenta. Poxa, apóstolo, adoração violenta? Adoração violenta? Sim, a adoração precisa ser violenta. Porque através da adoração você vai afugentar os demônios que estão se levantando contra a igreja. Através da adoração você vai atrair a cura para a igreja. Através da adoração você vai quebrar céus de bronze que impedem que a presença de Deus se aproxime. A adoração precisa ser agressiva, como diz a Verônica. Porque a adoração também é guerrear. Tem uma mensagem antiga do Antônio Cirilo, está no YouTube, adoração como arma de guerra. São duas pregações. Adoração como arma de ataque e adoração como arma de defesa. Vale a pena assistir. Está lá no YouTube. Tem que assistir as duas. Sensacional. Então, gente, a adoração violenta, que é feita através de instrumentos proféticos, ela vai limpar o território entre nós e Deus. Por isso que a adoração, ela é, dentre outras coisas, representada pelo arco e flecha, pela flecha. A flecha talvez seja um dos... Mas olha, te prepara, gente, não sai da live não. Aperta o cinto. A flecha talvez seja um dos maiores poderes que se pode usar em uma adoração de guerra. Por quê? Você sabe de onde surgiu a harpa? Na verdade, você sabe de onde surgiu? É isso mesmo. Da onde surgiu a harpa? Veja bem, existe uma arma de guerra chamada arco e flecha. O arco e a flecha que se estica. Essa corda que você estica é uma tripa de animal. Hoje tem elástico, tem corda. O segredo, aquilo ali não é elástico. O segredo é que quando você puxa a corda, o arco enverga. E quando o arco enverga, ele dá pressão. O segredo não é elástico. Mas antigamente, as flechas antigas usavam tripa de animal. Guarda essa palavra. Tripa. Tripa, vísceras. Diz a cultura, diz a história, que certa vez músicos antigos, pessoas com chamado musical, perceberam que toda vez que lançavam-se a flecha, vibrava um som. Vibrava um som. E se fosse uma flecha menor, uma flecha maior ainda, um arco menor, um arco maior ainda, um outro maior ainda, o som mudava. Então, por que não colocar essas tripas? Olha só o que eu vou desenhar para você. Eu estou sem papel. Ah, não, estou com papel. Estou com papel. Então, por que não colocar essas tripas em um outro tipo de arco?
e colocaram as tripas em outro tipo de arco. E esse arco não era para lançar flechas, era para fazer som. Então eu estou mostrando para vocês aqui o arco chamado harpa. A harpa que surgiu do arco da flecha. Quem está me entendendo, diz aí que está entendendo, gente. Diz aí. Tudo na Bíblia é profético. A tripa, tanto a tripa da flecha, do arco e flecha, quanto a tripa da harpa, elas vão apontar por um sacrifício de um animal que teve que morrer para isso aqui existir. Agora, quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de portal, de altar que abre portal. Então, tanto no manuseio de um arco e flecha, quanto no manuseio de uma harpa, nós estamos falando de altares que abrem portais. Olha que você vai ver. O arco e flecha, que é guerra, e a harpa, que é adoração, se conectando em portais que são abertos. E o que a tripa tem a ver com isso? A tripa é o objeto do sacrifício. Porque um animal teve que morrer para gerar a tripa. E que animal foi esse? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A primeira tripa que surgiu na história da humanidade é do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É Jesus. Então Jesus, ele deu as suas entranhas. A tripa vem daqui, ó. Jesus, ele deu as suas entranhas para formar os guerreiros. Aleluia. Jesus, ele deu as suas entranhas para formar os adoradores. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E aí, quando Noé e Deus, quando acaba o dilúvio, aí é outra história. Quando acaba o dilúvio, Deus fala para Noé, eu vou botar meu arco na terra para fazer uma aliança contigo. Já é o terceiro arco aqui. O primeiro arco é o arco e flecha, batalha. O segundo arco é a harpa, adoração. O terceiro arco é o arco da aliança de Deus. É o arco da aliança de Deus. Por quê? Porque esse arco que aparece todo dia de chuva no céu, né? Ele está apontando para onde, gente? Para a esquerda, para a direita, para o inferno ou para o céu? Esse arco vai ficar na terra até o dia do arrebatamento. O arco celeste, chamado de arco-íris. Porque no dia do arrebatamento, a flecha vai ser lançada para o alto. E vai ser a última flecha, lançada pela tripa do cordeiro. Seremos nós. Nós seremos as flechas que subirão à eternidade. Tá? Então você vai ver como o arco e a tripa, eles são poderosos, porque eles vão falar de arrebatamento, eles vão falar de adoração, eles vão falar de aliança. Eles vão falar de guerra. Posso aprofundar? Você está convidando alguém? Gente, eu estou muito animado em dar conteúdo novo para vocês, conteúdo bom. Vamos lá. Cada instrumento, ele vai representar Cada instrumento vai representar uma parte do cordeiro que foi morto.
Jesus morreu para te fazer um guerreiro e para fazer de você um adorador. E cada parte do cordeiro que foi morto vai te capacitar profeticamente em algo. Por exemplo, eu já falei aqui, as cordas, elas vão falar das tripas do cordeiro, das entranhas de Cristo, a intimidade de Cristo. As cordas representam as entranhas de Cristo te ajudando na adoração. Porque a adoração é uma questão de intimidade. Quando Davi chega diante de Saul, lembra que Davi chegou diante de Saul? Saul estava perturbado, Saul não conseguia dormir. Aí fala, vamos chamar um arpista, o arpista. Aí chega Davi lá com as cordas, com as tripas. Aí Davi começa a fazer assim. Presta atenção. As harpas são flechas. As harpas lançam flechas, lembra? É igual. Eu expliquei aqui. Quando Davi está fazendo assim, Davi está lançando flecha em tudo que é canto ali para onde ele olhava. Puxando as tripas. Davi era um visionário. Davi não estava preocupado apenas com acalmar Saul. Davi estava querendo limpar o palácio, porque um dia ele ia morar ali. Ali ele estava como um empregado naquele momento, mas ele estava ali arpejando. Então o poder das cordas, se você toca uma guitarra, meu irmão, você tem que entender isso. Se você toca violão, se você toca guitarra, toda vez que você faz isso aqui, ó, você está puxando a tripa, está soltando. Cada acorde que você monta, cada nota que você puxa, você está lançando flechas de adoração, flechas de guerra. Isso vale para o guitarrista, porque são cordas, são tripas. Isso vale para o baixista. Quanto mais grave, mais poderoso. Quanto mais agudo, mais profundo. Né? Então, entendam o poder das cordas. As cordas representam as entranhas e as entranhas representam as harpas modernas, que lançam flecha contra o inimigo. O mesmo poder que Davi teve para poder usar no palácio diante de Saul, o profeta da guitarra, o profeta do baixo, o profeta do violão, ele vai ter se ele tiver em transe profético, em adoração profética. Vou falar só algumas partes, ó. Tinha muito para falar, mas vou falar só algumas partes. O sopro, os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro, como eu falei, eles vêm do chifre, eles vêm do chofar. Então hoje, tanto usar um chofar na igreja, quanto usar um trompete, um saxofone, um pistão, uma flauta, necessariamente você tem que soprar. E isso no meio da adoração também é uma arma espiritual, porque libera o avivamento. O sopro representa a vida de Deus. O sopro representa o avivamento. Por isso, gente, você que trabalha com equipe de louvor, você precisa ter instrumentos de sopro no louvor. Porque há algo que o sopro faz que a guitarra não faz. O meu mentor, o apóstolo Jefferson Neto, ele não vai para uma igreja sem levar o trompete dele e tocar. Porque ele precisa soprar ali. E o sopro faz parte da adoração. Tá bom? Resumido. O que mais? Agora, gente, eu vou falar só do tambor. E aí eu finalizo a live, porque hoje é dia de Pentecostes e eu tenho que me reunir com meus discípulos online. Tá? Então só vou falar dos tambores.
Prepare-se para você ouvir algo tremendo do tambor. O tambor, ele é a pele do cordeiro. Os tambores não são feitos de pele, gente. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A pele do cordeiro. Para que serve o tambor? Para liberar o ritmo do céu sobre a igreja. Agora, aperta o cinto porque eu vou te falar. Porque você vai ouvir algo que poucos vão ter coragem de te falar. O som do céu é de tambor. O som do céu é de tambor. Lá em Ezequiel 28, vai dizer que quando Satanás estava na regência, quando ele se movia, havia som de tambores. Então, quando Satanás se movia, porque ele não era demônio na época. Pelo contrário, ele era um modelo de perfeição. Quando Satanás se movia no meio dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, automaticamente ficava... A Bíblia diz que ele se movia no som de tambores. E preste atenção, o som de tambor vinha de dentro dele. Satanás não carregava o som de tambor. Ele não carregava tambor. O som de tambor vinha de dentro dele. Sério, apóstolo. Mas eu sempre pensei que o som de tambor fosse coisa da macumba. Sim. Hoje você vai ver que o lado oculto carrega a marca dos tambores. O lado oculto carrega a marca dos tambores. Macumba, tambor. Carnaval, tambor. Baile funk, tambor. Aí chega na igreja, é porque o tambor é do diabo. E muitas igrejas entenderam, nós somos gregorianos, né? Nós somos, o céu é gregoriano, não é. O céu não é gregoriano. Deus criou os tambores. Foi Deus que colocou os tambores dentro de Satanás para quando ele se movesse, o tambor se movesse com ele. Quando Satanás foi lançado na terra, ele trouxe com ele a consciência da importância dos sons de tambores. Porque os sons de tambores, gente, abrem portais. Os sons de tambores liberam o ritmo do céu. Se você quer o ritmo do céu manifestando na igreja, os sons de tambor liberam o ritmo do céu, o ritmo do sobrenatural. Você vê que na macumba os caras atraem um bicho, porque os portais sobrenaturais. Eu vou te explicar uma coisa que você vai entender o que eu estou falando aqui. Quando Satanás cai, ele decide, olha, por onde eu for, eu vou ensinar a tocar em tambores para me invocar. Funciona, eu quero usar. Só que só que Deus tinha uma arma secreta. Então, quando Deus cria Adão, Deus coloca Adão no meio do jardim, sopra o espírito dele nas narinas de Adão. E Adão se torna alma vivente. Quando Adão se torna alma vivente, ouve-se um barulho lá dentro dele, assim. Pum, 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 pum. O que é isso, gente? Para que Deus criou um coração?
Deus criou um tambor dentro do teu peito. Da mesma maneira que Deus havia feito com Satanás, colocando tambores dentro dele, Deus colocou tambores dentro dos homens. E essa é a raiva do inferno, porque por onde um crente passa tem um tambor batendo. Mesmo que você não escute, os batimentos cardíacos, eles emitem frequências sonoras poderosas para te conectar com o céu. Pum, 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 pum. E o melhor de tudo, cada batimento cardíaco tem um sinal próprio. Não existe um batimento idêntico ao outro. Então, milésimos de diferença, de segundos de diferença. Mas o teu batimento não é igual ao meu. Por quê? Porque cada um tem uma conexão diferente com Deus. Então, nós temos que começar a entender que adoração, gente, é muito mais do que cantar. E as coisas não podem ser feitas por acaso. Eu quero começar tocando tambor hoje, porque o culto vai ser legal, assim fica mais alegre. Não, não é porque fica mais alegre. O ministério de louvor é uma equipe profética. O baterista tem que debruçar a cabeça num livro, estudar sobre o poder dos tambores, sobre as frequências. Me chama no WhatsApp, link na bio. O guitarrista tem que estudar. Quando a equipe de louvor sentar para conversar, tem que ser um papo de altíssimo nível de profecia. Quando for escolher os louvores, quando for começar o culto, tudo tem que haver movimento sobrenatural. Lembra do que eu falei? Davi escolheu algumas pessoas específicas para profetizarem através dos instrumentos. Tá bom, gente? Paro por aqui hoje. Amanhã eu continuo. Amanhã é o dia dos namorados, né? Mas eu acho que eu estarei por aqui. Amanhã temos mais para falar de guerra e também de adoração. Mas vocês entenderam o que eu falei hoje? Deu para entender alguma coisa, gente? Fala para mim, deu para entender alguma coisa? Deu ou não deu? Que bom, vocês são feras. Vocês são muito inteligentes. Essa live daqui a pouco vai estar no YouTube, tá bom? Ministério Ricardo Ribeiro. Aí vocês de vez em quando mandam um direct para mim dizendo o que vocês querem aprender, gente. Para eu saber por onde começar. E não se esqueça, hoje é Pentecostes. É dia de renovar a aliança com a palavra, com a Bíblia. Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a Bíblia, com a palavra. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, que já existia. A gente celebra o Espírito Santo também. Mas o foco da mensagem é a palavra, a lei do Senhor, a Torá. Deus fala conosco, né? Deus é maravilhoso. Vocês têm que ficar ligados a essas datas, gente, porque toda data de celebração bíblica é um portal. E quando esses portais se abrem, você tem que celebrar nesse portal. Ou orar, ou celebrar, ou dizimar, ofertar, para você viver as dispensações que esse portal oferece.
Às vezes a pessoa fala assim, apóstolo, como eu posso ter um encontro dimensional com Deus? Apóstolo, como é que eu posso ter um encontro dimensional com o anjo? Apóstolo, como é que eu posso viver o sobrenatural? Comece pelos portais. Festas bíblicas, Shabat, início do mês, Rosh Kodesh, né? O início dos meses no calendário bíblico, primícias, dízimos, é o começo. Aí você vai arrebentar, meu irmão. Entre debaixo de uma cobertura apostólica para te ajudar a caminhar nessa visão. E cuidado, tem muita gente falando bonito aí, mas cheio de heresia, um monte de misticismo. Se você olhar com atenção, é um bruxo dando aula e você não percebeu. É um bruxo falando que é apóstolo, você não percebeu. Não tem nada de Bíblia, só fala de coisas estranhas. Você fica, ai que lindo, quero isso. Vai se converter, meu irmão. Vai se converter. Tem mais bruxo do que profeta aí. Eu tenho 48 anos. Converti aos 18, são 30 de crente, eu tenho autoridade para falar já. Uma pena que eu não posso citar nome, né, gente? Não posso. Uma porta se abriu para mim. Amém, meu filho. Deus abençoe, que bom. As vozes ficam para outro dia, meu filho. Quando eu vou, quem sabe amanhã, né? Falar sobre a frequência das vozes. Vamos orar, vamos orar. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tenha uma ótima noite e amanhã nos vemos novamente.